Abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 13, versículo 31. João 13, 31. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com a igreja a importância da gente celebrar a qualidade das pessoas. Uma pessoa, ela tem mais qualidade ou defeito? Qualidade. Olhe para você. Você se julga ter qualidades? Então seu próximo também tem. Não é verdade? Só que a gente tem tendência de olhar só os defeitos. Não é verdade? Imagine se Deus olhasse só os nossos defeitos. Meu Deus do céu. Seria difícil, né? Imagine Jesus quando foi separar os seus discípulos. Olhasse para Pedro e falasse assim: esse daí vai me trair, esse aí é brigão, esse daí, meu Deus, não vou separar não. Mas Jesus, ele não olha, irmãos, da forma que nós olhamos. Deus não vê da forma que a gente vê. Não foi o que o Senhor falou para o profeta Samuel, quando ele foi visitar a casa de Jessé? E Samuel ali, olhando para a aparência dos irmãos de Davi, se enganou várias vezes. E aí, onde o Senhor fala para ele: olha, eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. Irmãos, eu estava meditando a respeito disso, e eu quero dizer para você, que quando a gente decide, quando nós decidimos enxergar as qualidades das pessoas, nós mudamos a nossa própria vida. Eu não sei se você concorda com isso, mas a nossa vida se torna mais leve, irmãos. Você se torna uma pessoa mais preciosa, porque realmente isso é uma realidade. Onde existem pessoas, você sempre vai ver situações como essa que eu vou falar para vocês. Teve um dia que a minha esposa passou mal, semana passada, e ela teve que ficar no hospital. E eu fui lá, ficar lá madrugada com ela, no hospital. E na sala lá de espera, não é sala de espera, onde ficam os leitos lá, não sei qual que é o nome da sala. Acho que é observação. Eu sentado do lado do leito que ela estava, e tinha uns 4 enfermeiros próximos, conversando. Aí daqui a pouco, irmãos, uma enfermeira começa a chorar, desabafar. E aí ela fala assim: poxa, ninguém me compreende, ninguém me entende. Ela estava expressando que algumas enfermeiras ali rejeitavam ela. E eu fiquei pensando naquilo, falei: meu Deus, a gente tem facilidade de enxergar só os defeitos das pessoas. Mas nós que servimos a Deus, o que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim, de você? Qual é o nosso posicionamento? Se a gente procura, irmãos, ser imitador de Jesus, a gente vai observar que Jesus, ele não focava nisso. Jesus, o que chamava a atenção do Senhor não era os defeitos das pessoas,
mas aquilo que elas poderiam se tornar. Verdade, irmãos. Jesus pega Pedro ali, um homem bruto, vamos colocar assim, que tinha suas verdades, e esse mesmo homem depois vai passando por experiências, acaba se submergindo lá naquela experiência de andar sobre as águas, corta uma orelha do guarda lá no Getsemane, nega Jesus e tantas outras situações que ele passa. E aí, quando você vai ver Pedro mais lá para frente, ele se tornou um homem maduro, um homem que tinha empatia, um homem que entendia que se não fosse a graça de Cristo, todos estavam perdidos. E o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, irmãos, que nós venhamos celebrar a qualidade das pessoas. Qual é o mandamento que Jesus ele deixa de uma forma tão clara que não precisa ter tradução disso, não precisa adicionar nada, porque já está muito claro o que Jesus espera de nós. João capítulo 13, versículo 31, diz assim, quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Aí Jesus fala assim, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí ele fala assim, 34. Eu lhes dou um novo o quê? Um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. Irmãos, amar o meu próximo ou amar as pessoas, eu não posso enxergar só o defeito das pessoas. Porque se eu enxergo apenas o defeito das pessoas, eu vou conseguir amar? Eu não vou conseguir amar. Na verdade, eu não vou conseguir amar, não vou conseguir tolerar, vou me tornar um cristão intolerante, uma pessoa que só quer a sua volta, pessoas que pensam da mesma forma, pessoas que tenham, de repente, irmãos, por esses dias Deus tem me tratado nisso. Porque é uma verdade, às vezes nós queremos pessoas à nossa volta que pensam como a gente pensa, que age como a gente age, e não vai ser assim. Não vai ser assim dentro da igreja, não vai ser assim no seu trabalho. Não adianta, lá no seu trabalho você sempre vai encontrar alguém que vai te confrontar, alguém que não vai comungar dos mesmos pensamentos, mas está ocupando o mesmo espaço que você. É uma verdade. Seria muito fácil para nós ter pessoas à nossa volta que pensam como a gente pensa. Eu já falei aqui uma vez, irmãos, e é verdade, eu caí na dura realidade de entender que a igreja, ela nunca vai ser da forma que eu quero. Você que está sendo, eu que sou o pastor, estou falando isso, que a aliança, ela nunca vai ser da forma que eu espero. E se você é membro, a aliança nunca vai ser da forma que você deseja. Não adianta você querer que a igreja seja assim, seja assado. Não é sobre isso, irmãos. Se a gente entregou o domínio ao Espírito Santo, então pronto. Se a gente falou que Deus é o dono dessa casa, pronto. E aí? Não cabe a nós querer implantar coisas que de repente é a nossa revelação, é o que você carrega dentro de você.
É uma verdade, irmão? Estou falando alguma coisa errada? Você sabe que não. E o que acontece? Você sabia que pessoas que muitas das vezes nós não temos prazer na convivência ou estar ao lado, elas são muito importantes para a gente descobrir o nosso propósito? Estou falando para vocês, irmãos. Olha o papel de Judas na vida de Jesus. Judas empurrou Jesus para onde? Para a cruz. Sem Judas, Jesus não ia para a cruz, irmãos. Pastor, que loucura é essa? Estou falando para você. Então, às vezes, o irmão que você menos tem afinidade é aquele irmão que vai fazer você descobrir o seu propósito. Estou falando para vocês. É uma realidade, irmãos. É uma realidade. Pessoas que nos machucam sempre serão usadas para que venhamos encontrar o nosso propósito. Judas foi essencial para levar Jesus para a cruz. E ainda Jesus chamou ele de amigo. É duro ouvir isso, né? Mas é verdade, irmãos. Ninguém cresce no mar de rosas. Ninguém cresce espiritualmente. A Bíblia diz que apenas um ferro pode afiar outro ferro. É ou não é verdade? Deixa eu perguntar para vocês. Ultimamente você está procurando celebrar a qualidade das pessoas? Ou você está com um pedaço de cajado querendo matar alguns por aí? Hã? Ei, pastor, minha vontade é de dar uns tapas, hein? Não pode. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: irmão, não pode. Não pode. Você quer, mas não pode. Não pode. Hein, Cristiano? Não pode, entendeu? Deixa para lá, deixa para lá. É isso aí. Então, eu vou falar para vocês, irmãos, eu já compartilhei aqui, eu sempre procuro fazer isso. As pessoas que mais me machucaram, eu sempre procuro manter contato. E é o que você deve fazer também. Pastor, não quero ver nem pintado de ouro, nem se fosse revestido de pedras preciosas. Você está errado. Está errado. A gente está errado. Porque Jesus não faria isso. Pastor, mas eu tenho a liberdade em Jesus. Irmãos, você quer ver se o seu coração realmente mudou? Mantenha contato com quem já te feriu. Falando para vocês. Esse jogo aí é muito engraçado, né? Todo mundo no começo, Ave Maria, cheia de graça, todo mundo rezando ali no começo. Daqui a pouco o couro come, um bate no outro, é briga, é palavrão. Pensa numa hipocrisia aí do lado aí, irmãos. E na chuva ainda. Quem compreendeu, irmãos? E aí, olha a importância disso. Jesus, ele fala acerca disso, né, do novo mandamento, de amar uns aos outros. E ele traz um detalhe muito importante aqui. Ele fala assim, ó, no versículo 35. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Sabe aquele momento que a pessoa fica assim e fala assim: nossa, ele é um homem de Deus. Nossa, ela é uma mulher de Deus. Porque aquela pessoa que brigou com você e achou que você nunca mais iria falar com ela, aí de repente você liga e fala assim: aí, tudo bem? A pessoa fica assim.
Não foi que a pastora Luana compartilhou aqui no evento que teve lá em Campinas? Que teve uma pastora lá, uma amiga dela lá, que ficou muitos anos sem falar por causa de uma situação. E é uma grande realidade, irmãos. O nosso coração estremece, a gente não quer. Porque muitas das vezes a gente quer dar mais credibilidade para a gente mesmo. Não, eu estou certo. Não, é ela que está errada, é ele que está errado. Então é necessário ter pessoas assim para que nós venhamos evoluir. É necessário, irmãos, ter pessoas assim. E isso vai ser em todos os lugares. Não é apenas na igreja, mas no seu trabalho, em todos os lugares. Quem compreendeu, faz assim. Agora, eu quero compartilhar uma outra passagem bíblica aqui, uma referência, que está lá em Atos, capítulo 9, versículo 10. Atos, capítulo 9, versículo 10. Eu vou te mostrar de uma forma muito clara que muitas das vezes a nossa opinião não é a opinião de Deus. O que nós achamos não é o que Deus acha. Enquanto você encontra aí, deixa eu só continuar aqui tem algo que eu esqueci de falar do dia 31. Aqueles que podem trazer, irmãos, produtos de higiene em geral, gaze, fita, esparadrapo, lenços umedecidos, para a gente ofertar na vida dos velhinhos. Então aí você traz durante esse mês, né, ou quarta-feira, ou próximo domingo. Entrega para a Agnes vai guardar todos e a gente vai levar nesse dia 31. Amém? Vocês encontraram? Irmãos, a Bíblia diz assim, ó: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá à rua que se chama direita, na casa de Judas, e procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Põe atenção aqui, ó. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento que é escolhido. Irmãos, Ananias tinha sua opinião acerca de Saulo, tinha a sua convicção, tinha também receio. Por quê? Porque Paulo realmente fazia tudo o que ele estava relatando para o Senhor. O quanto ele perseguia a igreja, o quanto ele consentia na morte dos santos. Irmãos, se a gente trazer essa realidade para os nossos dias e a gente aplicar hoje, é uma loucura. Imagine se Deus aparece para você ir visitar alguém que você sabe que é contra o evangelho, que persegue, que é apoiador de assassino. A gente provavelmente ia se negar: Deus, eu não vou fazer isso.
vou fazer isso. Então, o que nós aprendemos aqui é que Deus não pensa da forma que a gente pensa, Deus não age da forma que a gente age. Deus, Ele conhece o coração, e Deus, irmãos, acredita na transformação das pessoas. Então aquele que hoje de repente é um vaso de desonra, amanhã ele pode ser um vaso de honra. Amém? Então eu gostaria, irmãos, nessa manhã de pedir para você, se você quer ter uma vida que te eleve para um outro patamar, comece a celebrar a qualidade das pessoas. Se a gente pega e permite que os nossos lábios venham só sair condenação, apontamento de dedo, é porque isso, é porque aquilo, irmãos, a nossa vida será uma vida de amargura. Quando Jesus ele fala, e nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, porque, irmãos, é impossível que alguém não note uma pessoa com espírito excelente. É impossível no trabalho, é impossível entre os amigos, família. Irmãos, aquele que se porta de uma forma sábia, aquele que sempre tem uma palavra temperada nos lábios, na boca, aquele que sempre escolhe olhar a qualidade das pessoas, é impossível que Deus não mostre esse brilho diante dos homens. E é o que eu tenho, irmãos, procurado, já faz muito tempo, é tentar trazer, pedindo para Deus um direcionamento para trazer esse horizonte para nós como igreja. A gente ter essa forma de olhar, essa forma de enxergar. Porque as pessoas, irmãos, já estão muito sofridas. É uma realidade. A gente às vezes brinca, né, que as pessoas hoje, elas estão tão sensíveis que parece aquela tacinha de cristal, se você bater, quebra. E é verdade, não tem o que mudar, irmãos. Não tem como mudar isso. É algo que, irmãos, não adianta. Não adianta, a gente precisa usar de sabedoria. Dia das Mães. Irmãos, quantas pessoas hoje estão depressivas? Depressivas porque é um dia de comemoração em todo o país, mas por causa de uma briga, por causa de um desentendimento, por causa de um comportamento, por causa de um extremismo, elas estão depressivas, irmãos. Sabe, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, Ele está nos mostrando a importância das nossas atitudes no nosso dia a dia, na sociedade. Amém? É isso, irmãos. Isso é bom. Tem criança na igreja. Amém? Para a gente encerrar. Ele fala assim: vá, porque este é para mim um instrumento o quê? Escolhido. Para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele
o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Há um tempo atrás Ananias: não vou não. Agora já estava chamando Saulo do quê? De irmão. Irmão, Saulo, irmão. O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do quê? Do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se o quê? Fortalecido. Irmãos, quando enxergamos apenas o defeito das pessoas, isso nos mostra o nível espiritual que estamos vivendo. E eu lhe pergunto, qual o nível espiritual que você está vivendo? Porque, irmãos, eu vou falar para você, eu decidi, e eu quero, irmãos, eu procuro me policiar, eu quero enxergar só a qualidade das pessoas, porque me constrange saber que eu também sou cheio de erros e falhas. Então eu prefiro não julgar, para também não ser o quê? Julgado. Amém? Fecha a sua Bíblia, por favor.